Você sabia que consome radiação diariamente? Você deve estar pensando, espera aí, o quê? Antes de jogar fora o almoço, vamos entender isso direito. Parece coisa de filme de ficção científica, não é mesmo? A radiação faz parte do nosso mundo, do nosso planeta, e é muito mais comum e natural do que a gente imagina. Não está só em usinas nucleares, nem apenas em equipamentos médicos complicados. Está no solo sob nossos pés. Está no ar que respiramos. E, acreditem, no prato de comida que você tem na sua frente. Vamos pensar em algo que todo mundo conhece e adora: a banana. Essa fruta é um exemplo perfeito. Fonte de energia, fonte de vitaminas. E contém uma minúscula quantidade de radiação natural. Não é para criar pânico. A dose de uma banana é tão pequena que é basicamente curiosidade científica. Um convite para olhar o mundo com mais curiosidade. Crescemos associando radiação a perigo. E em altas doses, ela é perigosa. Mas o que a ciência nos ensina é que a dose faz toda a diferença. A radiação natural nos alimentos é como uma gota de chuva em um oceano. Está lá, faz parte do sistema, mas não muda as marés. Acontece há bilhões de anos. Da próxima vez que você descascar uma banana e comê-la, faça isso com tranquilidade e admiração. Você participa de um ciclo natural incrível, comendo algo que cresceu absorvendo nutrientes e elementos da terra, alguns naturalmente radioativos. Isso te conecta de forma científica ao planeta. A ciência não está só nos laboratórios, está na nossa cozinha e no nosso dia a dia. Agora que a gente já quebrou o gelo, vamos falar um pouquinho de ciência, mas de um jeito fácil, que todo mundo entende. O grande responsável por essa radiação natural em muitos alimentos é um carinha chamado potássio 40. É um nome que parece complicado, mas a ideia é simples. Todo mundo sabe que o potássio é um mineral importante, bom para os músculos, para evitar cãibras, certo? Pois é, a maior parte do potássio na natureza é estável, mas uma pequenina parte dele, chamada de potássio 40, é um isótopo radioativo. Isso significa que, de vez em quando, ele libera um pouquinho de energia. Esse potássio 40 está espalhado por toda a natureza. Como as plantas precisam de potássio para crescer, elas o absorvem do solo. E o potássio 40 vem junto no pacote. Depois, os animais comem as plantas, e nós comemos as plantas e os animais. É a cadeia alimentar em ação. Por isso, encontramos esse elemento em diversos alimentos, além da famosa banana, como castanha do Pará, batatas, cenouras, feijão, carnes e leite, basicamente em quase tudo que é rico em potássio. Isso é um processo completamente natural e inevitável. Radioativo não significa tóxico ou perigoso nesse contexto. A quantidade de potássio 40 nos alimentos é extremamente baixa. Para ajudar a gente a colocar tudo isso em perspectiva, os cientistas criaram uma ferramenta genial: a dose equivalente de banana. É isso mesmo, eles usam a banana como unidade de medida de radiação muito pequena. É uma forma de traduzir números científicos em algo visual, como medir distâncias em campos de futebol. Vamos a uma comparação prática. Comer uma banana equivale a 0,1 microsievert. Raio-X dentário equivale a 50 bananas. Mamografia equivale a 4.000 bananas. Voo São Paulo. Nova York equivale a 400 bananas. O que isso nos mostra? Primeiro, a dose de uma banana é insignificante. Você precisaria comer milhões de bananas para haver risco, e teria outros problemas antes. Segundo, mesmo doses maiores de exames médicos são reguladas e consideradas seguras. Agora, tem uma outra palavra mágica que ajuda a explicar por que não precisamos nos preocupar com a radiação da banana: a homeostase. Homeostase é a incrível capacidade que o nosso corpo tem de manter tudo em equilíbrio, de se autorregular. Pense no seu corpo como uma orquestra muito bem afinada. Ele controla a temperatura, os níveis de açúcar, a pressão arterial, a quantidade de minerais, como o potássio.
É um sistema inteligente que trabalha 24 horas por dia para nos manter saudáveis e em funcionamento. Quando você come uma banana ou qualquer alimento rico em potássio, seu corpo entra em ação, pega o que precisa para funções vitais, como contração muscular, batimentos do coração e impulsos nervosos, e elimina o excesso. O corpo não faz distinção. Potássio é potássio. O potássio 40 aumenta por um breve momento, mas como o corpo elimina o excesso, a radiação total permanece praticamente constante. Ou seja, comer uma banana não aumenta permanentemente a sua radioatividade. Essa capacidade de homeostase prova que nosso organismo está adaptado ao ambiente em que vive. E a ciência é a melhor ferramenta para combater o medo e a desinformação. É ela que nos mostra que a realidade é mais interessante e menos assustadora. No final das contas, a dose é o que importa. Quer saber mais da ciência por trás da natureza? Então se inscreva, curta se você gostou e ative o sininho. Curiositrend. Curiosidade sempre em alta.